Feche os teus olhos, levante as suas mãos aos céus. Eu peço a toda a igreja que nesse momento fique com os teus olhos fechados e que você imagine você em um lugar bem lindo. Talvez um lugar lindo para você seja uma praia com a areia bem branquinha. Imagine você pisando nessa areia agora, com os teus pés descalços e sentindo essa areia nos seus pés. Como você sabe, todo culto, o Espírito Santo de Deus me revela uma cor de uma roupa. E nessa semana, conversando com Deus, o Espírito Santo de Deus me revelou duas cores. E na dança, cada cor tem um significado. E hoje, você viu que o ministério de dança está metade de vermelho e metade de branco. O branco, para nós, no mundo espiritual, significa santidade. E o vermelho, o sangue de Cristo. E nós sabemos que sem a santidade, nós não podemos tocar em Deus. Sem santidade, nós não podemos sentir a presença de Deus. Então eu queria que você, por alguns instantes, neste lugar que você está, começasse a se despir espiritualmente. Talvez muitos aqui nesta noite estão com as vestes sujas espiritual. Então eu queria que você, andando, você começasse a jogar todo o pecado fora agora. Começasse a se limpar diante de Deus, para que as tuas vestes espirituais hoje estejam limpas, alvas como a neve. Porque nesta noite, eu quero que você saia daqui, não da mesma maneira que você entrou, mas que você saia daqui em nome de Jesus, pertencendo a Jesus Cristo. Então eu quero que você levante as suas mãos o mais alto que você puder, como se você fosse tocar no Senhor Jesus. Se você tiver que ficar na ponta dos pés, fique e comece a chamar a presença de Deus sobre a tua vida agora. Comece a pedir, clame por santidade na sua vida. Comece a clamar o sangue de Jesus Cristo sobre a tua cabeça, sobre estas vestes, para que você saia daqui limpo diante de Deus. Jesus, olha para nós aqui hoje como igreja. Olha para nós clamamos por santidade, Deus. Santidade, Senhor. Clamamos pelo teu sangue, ó Espírito Santo de Deus. Lava-nos, ó Deus. Limpa-nos. Comece a limpar, Senhor, os nossos corações. Talvez o teu coração está cheio de coisas ruins, de tristeza. Mas nós sabemos que o Senhor está aqui para nos dar alegria. Então comece a clamar a esse Deus nessa noite. Comece a clamar ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, comece a nos limpar. Derrama o teu sangue sobre as nossas cabeças e nos traga a santidade. Santidade. Oh, Espírito Santo de Deus. Jesus.
Jesus. Sem tua presença, como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumir, teu amor não me condenou, me conquistou. Aleluia! Chame pela presença de Jesus sobre a tua vida. Glórias a ti, Deus! Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumir, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou, estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou, estou preso ao teu amor. Levante as suas mãos aos céus agora e se sinta preso ao amor do Senhor. Eu queria que você nesse momento, eu sei que muitas vezes a tua semana, o teu dia, muitas vezes é complicado. Mas nós sabemos que nós só derrotamos o diabo na nossa vida quando nós o rejeitamos, dizendo não a ele. Quando nós oramos e jejuamos na presença do Pai. Eu queria que vocês, tá vendo essas cordas aqui que as meninas fizeram? Eu vou pedir para que elas estiquem essas cordas agora. Eu queria que você saísse do seu lugar, como um ato profético. Pode entrar aqui no meio, pegar aqui, ó, nesta corda. Se você tem algo na tua vida ainda que está preso, eu sei que muitos vão ficar com vergonha de sair do seu lugar, mas nós, em Cristo Jesus, nós somos livres. E quando nós declaramos com a nossa boca que Satanás, ele não vai mais tocar nas nossas vidas, nas nossas finanças, no nosso casamento, em todas as áreas das nossas vidas, quando nós declaramos isso, o diabo, ele corre 1000 quilômetros longe de nós. Sabe por quê? Porque você tomou uma decisão. Então eu quero que você saia do teu lugar e toque nessas cordas e fique aqui na frente declarando desatar sobre a tua vida. Saia do teu lugar e toque. Pode entrar aí, passar por baixo e toque. Eu quero que todos toquem. Quero que você seja, divida o espaço com o teu irmão.
e toque nessa corda, declarando o desatar do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. O desatar, que toda amarração cairá por terra da tua vida, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui para restaurar e fazer o novo na tua vida. Então comece a declarar em nome de Jesus. Teu sangue me comprou com cordas de amor. Você me amarrou, estou preso ao teu amor. Com cordas de amor, você me amarrou. Com cordas de amor, você me amarrou. Teu olhar me capturou. Teu olhar me capturou. Jesus, Jesus. Oh Senhor, olha para esse teu povo que está aqui, Senhor, à frente, Pai. Assim, Senhor, como foi dificuldade, Pai, que essas pessoas saíram do seu lugar, tomando uma decisão hoje, que Satanás não vai mais amarrar a nossa vida. Espírito Santo, eu declaro, Pai, eu declaro sobre a tua vida, que o Senhor vai desatar em nome de Jesus. Se sinta preso ao amor de Deus, se sinta preso na presença do Rei, porque você pertence a Jesus, você pertence ao Pai. O sangue de Jesus Cristo, aquele sangue que te comprou, que te lavou. Se sinta preso ao amor de Deus, se sinta preso ao amor do Senhor, à presença do Rei Jesus. Oh! Com cordas de amor, você me amarrou, estou preso ao teu amor. Oh, aleluias. Agora somente a igreja, bem baixinho, os instrumentos bem baixinho, e o Senhor quer ouvir você adorar a Ele. Comigo no refrão. Aleluias. Eu pertenço a ti. Teu sangue me comprou com cordas de amor. Você me amarrou, estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti. Teu sangue me comprou com cordas de amor. Você me amarrou, estou preso ao teu amor. Aquele que está livre, que está liberto, eu quero que você que está ajoelhado, levante-se em nome de Jesus, e já crendo na tua vitória, no desatar do Senhor sobre a tua vida. E olha aqui para mim. Ainda que você se sinta incapaz, de fazer a obra do Senhor, de exercer o chamado que Deus tem para a tua vida, de cuidar da tua casa, de ser um bom marido, de ser uma boa esposa, de ser um bom filho, uma boa filha, de ser um bom pai ou uma boa mãe, porque às vezes nos dá um certo medo. Senhor, será que eu vou conseguir? Algo vai me faltar?
Mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele é misericordioso. E a palavra do Senhor diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos adoraram aqui, levante as mãos ao Senhor e diga amém. Que bom, né? Igreja, como a pastora falou, Deus, Ele trouxe uma palavra no meu coração nessa semana, aonde eu questionei algumas coisas. Não questionei a Deus, mas eu fiz algumas perguntas. Deus, por quê? Diga ao seu irmão assim, por quê? Por que, queridos, que algumas pessoas se afastam? Por que alguns casamentos acabam? Por que alguns amores cessam, diminuem? Por que algumas pessoas morrem? Por que algumas pessoas deixam de ser amigas umas das outras? Algumas perguntas vieram, querido, no meu pensamento essa semana, porque nós temos uma promessa de um Deus que é grandioso, todo-poderoso, de um Deus que é enorme, de um Deus que tem todo poder. E aí eu comecei, como eu falei, querido, não questionando a soberania de Deus nunca, não questionando a vontade de Deus, porque eu sei, igreja, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Eu tenho essa consciência, eu tenho essa verdade dentro do meu coração. Mas eu comecei a fazer essas perguntas para que eu pudesse entender um pouquinho, querido, principalmente alguns segredos da vida. E aí Deus começou a revelar para mim, meu amado, o que Ele é. E eu dei um tema para essa palavra dessa semana: conhecendo a face de Deus. Diga assim: conhecendo a face de Deus. Olha para o teu irmão do teu lado e fala: você precisa conhecer a face de Deus. Amém, queridos? Quantos conhecem Deus aqui? Levante as mãos ao Senhor e diga amém. Será? Pergunta para o teu irmão: será que você conhece? Porque eu me fiz essa pergunta, querido. De verdade, Gilberto, enquanto eu fazia essas perguntas, querido, questionando a Deus, Ele, meu amado, Ele disse: você me conhece? E aí eu parei e comecei, meu amado, a buscar se eu conhecia realmente a Deus. Por isso que eu comecei a falar sobre isso, por isso que eu comecei a escrever e meditar sobre isso, conhecendo a face de Deus, a importância de conhecer Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 8, versículo 32. Se você não está com a Bíblia, compartilha do teu irmão do teu lado. Se por acaso você está com duas Bíblias, sua, da sua esposa ou do seu amigo, olha para alguém do seu lado ou atrás de você ou na sua frente que não tem a Bíblia. Compartilha com ele, para que a gente possa acompanhar, querido, na palavra. O quanto é importante hoje sabermos ou conhecermos a Deus. Aleluia. Quantos acharam aqui? Diga amém. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Não a carta de João, mas o Evangelho de João. Olha o que diz apenas no versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos repetir todos juntos. Diga: e conhecereis. Mais forte, diga: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Querido, eu comecei, na verdade eu caí nesse versículo e comecei a ler para querer entender ele. Nós sabemos, meu amado, a palavra no livro de João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus, ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Ele, Jesus, se declara como a verdade, ele se declara como o caminho, ele se declara como a vida. Ele nos responde um pouquinho do que é João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade. Sempre, querido, temos buscado a libertação. Temos buscado ser livres em alguma situação da nossa vida. Todos nós, meu amado, eu digo sempre, do mais novo ao mais velho, nós temos algo a ser liberto. Nós temos alguma coisa a ser livres. Então, meu amado, uma resposta dessa libertação, dessa liberdade que precisamos, está aqui em Jesus. Ele fala aqui, a verdade vos libertará. Diga mais uma vez comigo, a verdade me libertará. Amém? Então ele diz, a verdade me libertará. Mas, querido, nós começamos a contemplar esse verbo antes. E conhecereis. Está aí o segredo, está a interrogação, querido, dessa ministração de hoje. Porque Deus fala da importância de conhecermos a Deus. Deus fala, querido, o quanto nós necessitamos conhecer a quem seguimos. A minha mãe que está aqui hoje já dizia, e eu creio que todas as mães, querido, dizia aos seus filhos quando eram muito pequenos: não siga estranhos, não ande com estranhos. E aí um pouquinho cresci, me tornei adolescente, Moisés, e aí eu ainda escutava: não ande com quem você não conhece. Quem já ouviu isso da mãe aqui? Levanta a mão e diga amém. Então nós não devemos andar com quem não conhecemos. Mas na verdade, querido, não é porque não devemos andar, é que nós não temos confiança de andar naquela pessoa que não conhecemos. Eu não dou a mão, meu amado, talvez numa rua escura como essa aí que está hoje, apagou tudo, a quem eu não conheço, para eu caminhar para um lugar que eu não sei. Eu só caminho com quem eu conheço, com quem eu tenho intimidade. Eu só, querido, vou para um lugar ali, talvez desconhecido, se eu conheço aquela pessoa. E aí, vamos para onde? Nós vamos para um lugar. Mas que lugar é esse? Pode vir comigo, que deixa comigo. Se eu confio nessa pessoa, eu vou segui-la. Não é verdade? Quem está entendendo, diga amém. Diga assim, eu preciso conhecer. Amém? Pergunte ao seu irmão do teu lado. Diga assim, você conhece com quem você anda? Então, queridos, eu comecei a me perguntar, é certo isso? Se eu não conheço toda a face de Deus, o que eu devo fazer? Parar de andar com Deus? É errado eu andar com Deus? Claro que não, querido. Se me falta o conhecimento da face de Deus, se me falta o conhecimento, querido, dos caminhos do Senhor, eu devo começar a buscar esse conhecimento. Eu devo começar, querido, a buscar conhecer Deus por completo. A Bíblia é claro que fala que Deus, ele se manifesta naquilo que Ele quer a nós. Ele nunca se tornará, meu amado, totalmente conhecido para você. E aí eu perguntei mais uma vez, por que Deus? E aí, meu amado, eu ouvi a resposta nítida de Deus, dizendo assim, porque o dia que você me conhecer por completo, você não vai querer mais andar comigo. Então, meu amado, quanto mais eu quero conhecer a Deus, mais eu ando com Ele. Quanto mais eu quero conhecer a face do Senhor, quanto mais eu quero descobrir os mistérios do Senhor, querido, eu entro num desafio de andar a cada dia mais com Ele. Quem está entendendo isso, diga amém. Olha o que diz no livro de Oséias, querido. Oséias, ele é muito claro naquilo que ele diz ao povo por intermédio de Deus. No livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, não precisa abrir, eu vou ler, mas se você quiser marcar, marque. Ele diz assim, querido, conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Mais uma vez, logo no comecinho ele diz assim, conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Sabe o que eu entendi, querido, com isso? Que quanto mais eu conheço a Deus,
mais vida transformada eu tenho. O pouco que eu conheci Deus, querido, no início da minha vida com o Senhor, na minha vida espiritual, a cada dia, Deus foi me transformando, Deus foi me mudando. Quando eu fui conhecendo a face do Senhor como um Pai amoroso, eu fui me entregando mais, eu fui me dando, eu fui me doando. Quando eu fui confiando mais nele, eu fui me derramando aos pés dele. Como a pastora falou aqui, querido, ela fez um desafio a você a desamarrar a sua vida, talvez tocando na corda de amor. Um dia eu ouvi algo como isso: levante-se e venha aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Meu amado, eu levantei a mão porque eu queria conhecer aquele Deus que o irmão que estava sentado do meu lado conhecia, que chorava o tempo todo. E eu no começo não conseguia sentir aquilo, mas de repente eu fui sentindo aquele amor, eu fui sentindo aquele apego, eu fui sentindo aquele desejo de ter aquele Senhor que ele tinha. E aí quando o pastor fez o apelo, querido, quantos querem aceitar Jesus? Eu não entendi como eu já estava com a mão levantada e o irmão me pegando e me levando até lá na frente. Conhecer, eu fui dar uma olhada no dicionário, querido, para entender um pouquinho o mistério dessa palavra. Conhecer quer dizer ter noção de, saber, ter relações com. Saber quem é estar convencido de, distinguir, ver, ter indícios certos. Então, querido, nós temos um desafio hoje: conhecer a Deus. A necessidade de conhecer a Deus hoje, querido, para você não voltar atrás, mas naquilo que você escolheu, que é estar no caminho dele. Você não veio aqui em vão. Você não saiu da sua casa e sentou nessa cadeira, querido, para ouvir essa palavra em vão. Deus, ele quer se tornar conhecido a você, para transformar, curar, renovar, meu amado, e mudar a tua vida. Quantos creem nisso? Levanta as mãos ao Senhor, diga amém, diga aleluia, e aplauda Ele em nome de Jesus com toda a tua vontade, com toda a tua fé. Aleluia, aleluia. Queridos, eu comecei a procurar respostas acerca de conhecer a Deus. E eu comecei a perceber que conhecer a Deus tem benefícios. E não conhecer me traz alguns malefícios. Oséias, ele disse que se nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir a cada dia buscando esse conhecimento de Deus. E no capítulo 4, no versículo 1, ele diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Olha o que a palavra fala, querido: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. A contenda entre vocês, a briga, há discussões, porque vocês não conhecem a Deus, porque no meio de vocês não há benignidade, não há bondade, mas principalmente, querido, não há o conhecimento. No capítulo 6, versículo 6, ele diz: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Olha o pedido de Oséias a Deus, Max. Ele diz, querido, que ele deseja mais conhecimento de Deus do que sacrifícios, do que holocaustos. É isso que Deus deseja, meu amado, de nós. Muitas vezes nós saímos da nossa casa nos sacrificando. Muitas vezes nós fazemos sacrifício, querido, de estar diante de Deus. Algumas pessoas brigam com familiares para estar na igreja, para estar no caminho do Senhor, para prosseguir. Mas eu quero dizer uma coisa a você, querido, que não é apenas estar, que não é apenas se sacrificar, mas é buscar esse conhecimento de Deus, meu amado, para que você possa ter confiança, segurança, para que você possa se jogar e derramar nos caminhos ou nos braços do Senhor e nunca mais sair. Amém? E aí, meu amado, e aí eu fui buscar mais do Senhor, e eu fiz uma pergunta: como conhecê-lo?
Pergunte comigo, querido, diga assim, como conhecê-lo? E aí eu dei a primeira característica, conhecendo o seu amor. O primeiro de tudo, Gilberto, que nós precisamos saber, para conhecer a Deus, como eu devo conhecer a Deus, pastor Rodrigo? Eu quero sim conhecer, eu quero entrar nesse desafio de conhecer o Senhor, para que eu não possa mais sair. E aí, o primeiro de tudo, é conhecendo o seu amor. A palavra, querido, mais conhecida do Evangelho, João 3,16. E Deus amou o mundo de tal. Será que você já percebeu, querido, o que é esse tal maneira? Esse tal maneira é uma maneira, querido, incondicional. Esse tal maneira é uma maneira nunca encontrada por uma pessoa. Nunca ninguém amou a mim, a você. O seu marido nunca amou você, mulher, dessa maneira. A sua esposa nunca te amou, marido. Os seus filhos, a sua mãe, o seu pai nunca te amou de tal maneira. O amor do seu familiar, do seu cônjuge, é tremendo, é enorme. Amém? Mas, meu amado Deus, Ele nos amou de tal maneira que a palavra fala que Ele pegou o Filho e deu a morte por mim e por você. Que amor é esse? Pergunta para o teu irmão, que amor é esse? E aí, mais uma vez eu pergunto, querido, todo pastor faz essa pergunta, eu não posso deixar de perguntar. Você daria o seu filho por mim, o seu pastor? Eu nem quero que você dê, porque eu sei que não daria. Meu Samuelzinho, dormindo ali, eu vou dar, eu vou ter que matar ele. Não vou. Mas Deus fez isso. Deus fez isso, querido, sabe para quê? Para que o seu pecado, para que o meu pecado não nos condenasse e não nos levasse para o inferno, mas que nós tivéssemos uma esperança, para que nós tivéssemos uma saída. Hoje você tem saída, querido. Hoje você tem uma saída. Pastor, eu errei hoje à tarde, eu pequei hoje à tarde, não importa, querido, porque a saída Deus te deu hoje, é ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, amém, meu amado? É conhecer esse amor que Ele tem por você. Compare, meu amado, o amor de uma pessoa. Compare o amor de uma pessoa comum, talvez essa pessoa que está do seu lado, que te ama muito. O seu marido, a sua esposa, compare, querido. Quando você ama essa pessoa, você quer estar com ela, não é verdade? Nós queremos estar o tempo todo eu quero estar com a minha esposa, eu quero estar com a minha família, com a minha mãe, eu quero estar com os meus filhos. Quando eu amo, querido, eu me preparo para sair com essa pessoa. Eu lembro do namoro, já falei algumas vezes. Eu ligava para a pastora Sônia e falava, e aí, vamos sair? Estou indo para a sua casa. Tentava pelo menos, ficar todo bonitão, né? Tentava pelo menos, querido. Aí chegava lá, a pastora Sônia toda bonita me esperando. Eu falava, vai. Por quê? O amor. O amor estava começando a fluir, o amor estava desabrochando. E aí nós começamos a nos preparar, querido, para sair um com o outro. Quando eu amo, meu amado, eu não quero magoar a outra pessoa. Eu magoo. Ou melhor, eu amo tanto que eu não quero ver a pessoa triste. Eu não quero entristecer ela. Eu não quero ver a pessoa chorando. Quem aqui, querido, quem aqui que quer ver a pessoa que ama chorando? Quem aqui que ama de verdade, quer ver a pessoa ali tendo tristeza? Nunca. Eu nunca, meu amado, com o amor que eu tenho pela pastora Sônia, eu nunca desejaria vê-la triste, vê-la triste, vê-la chorando, nunca. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós devemos, querido, começar a comparar o nosso amor com o amor de Deus. Sabe por quê? Porque se eu amo a Deus, eu quero estar o tempo todo com Ele. Quem está entendendo isso, diga amém. Se eu amo a Deus,
Se eu amo de verdade a Deus, eu me preparo, querido, para sair com Ele, para estar com Ele. Se eu amo a Deus, eu não quero entristecer a Deus, eu não quero entristecer o Espírito Santo, eu não quero abandoná-lo nunca. Queridos, eu sempre digo isso, eu não volto atrás para o pecado, eu não largo Deus por nada. Sabe por quê? Não é apenas porque eu não quero voltar para a lama que eu vivia, não é apenas porque eu não quero voltar para a vida triste que eu tinha, para a vida de pecado, para a vida de sofrimento, não é apenas isso, mas principalmente, sabe por quê? Anderson, porque eu não quero magoar Deus. Por quê? Porque já eu amo a Deus. Quantos aqui amam o Senhor? Então não magoe a Deus, meu amado. Sabe uma coisa que eu estava lendo e eu vi, querido, que o amor de Deus, ele é sem interesses. O amor de Deus, ele é sem interesse, ele não te pede nada, ou melhor, só te pede uma coisa: que você esteja com Ele. É lindo isso, querido. É tremendo isso. O amor de Deus, ele não tem interesse. A única coisa que Ele nos pede, meu amado, é que nós nos entregamos a Ele. É que o seu amor seja incondicional por Ele. É que a sua vontade, é que o seu desejo seja dEle. É isso que Ele pede, querido. João 15, versículo 13. A palavra fala assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Meu amado, o poema mais imortal que existe, imortal porque está na palavra do Senhor, é o poema de Paulo, 1 Coríntios capítulo 13. Quer saber de amor? Lê a Bíblia. Pastor, eu não sei o que é amor. 1 Coríntios capítulo 13. Leia depois na sua casa. Querido, ele fala do amor de Deus de uma maneira. Ele fala do amor de Deus, que o amor de Deus, ele não tem preço. Ele é tão grande. Não apenas o amor de Deus, mas o amor em geral. E aí eu quero que você se coloque, meu amado, nessa condição de conhecer esse amor de Deus, para que você possa conhecê-lo. Ninguém conhece a face de Deus. Escuta isso que eu estou dizendo, querido. Ninguém conhece a face de Deus se não conhece o amor de Deus. Meu amado, deixa eu te fazer aqui um desafio. Não falte mais culto. Não falte mais reunião de célula. Não falte mais nada. Sabe por quê? Porque parece, querido, ou melhor, parece não. Sabe o que acontece? Eu creio assim que Deus, ele fica esperando você vir. Deus, ele fica esperando. Ah, pastor, mas Deus não está só na igreja, Deus está na minha casa. Amém. Mas busca Deus com a televisãozinha ligada lá no Faustão. Tem Faustão ainda? Nem sei se tem Faustão. Nunca mais eu vejo televisão de domingo. Busca Deus vendo o jogo do São Paulo e Corinthians. Né? Não vou falar nada. Não vou falar nada. Não é verdade, querido? Então a maneira melhor de buscar ao Senhor, tudo está preparado para isso, para você. Tudo está preparado, querido, para que você possa tê-lo aqui. Olha esse momento do louvor, momento de adoração, momento de entrega. Conheça o amor de Deus, amém? Diga assim, querido, eu quero conhecer a grandeza do amor de Deus, amém? Deus, ele não faz esforço para te amar, porque a palavra fala que Deus é amor. Ele não faz esforço nenhum, querido. Sabe por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Para que você possa amar a Deus, para que você possa conhecer esse amor do Senhor. Olha que declaração, querido, de amor linda que Deus faz ao povo.
Isaías capítulo 43, versículo 4. Ele diz assim: visto que fostes precioso aos meus olhos, e és digno de honra, e eu te amo, portanto darei homens por ti e os povos pela tua vida. Olha que declaração de amor, querido, que Deus faz a você. Ele diz: e eu te amo, por isso eu te darei uma nação, por isso eu te darei povos, por isso eu te darei uma cidade, por isso eu te darei uma família. Amém, igreja? Deus vai resgatar a sua família, Deus vai resgatar o seu casamento, Deus vai resgatar a tua casa, Deus vai restaurar a tua vida. Sabe por quê? Porque Ele diz apenas uma coisa, querido: eu te amo. Eu não faço esforço para isso, porque eu sou amor. Conheço o amor de Deus, meu amado, hoje, e Ele vai te resgatar em nome de Jesus e te colocar num trono, mas não sentado. Sabe onde você vai estar, Henrique? Nos braços dele, meu amado, assim, ó, balangando como um bebezinho. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Segundo ponto: conhecendo a sua voz. Diga assim: eu preciso conhecer a voz de Deus. Amém, queridos? Uma coisa, não apenas conhecer o amor de Deus para conhecer a face de Deus, mas eu preciso, Bruno, conhecer a voz de Deus. Sabe, uma criança, querido, eu tive isso. O Samuel, ele estava correndo no parque. Ontem nós fomos no parque ali, e o Samuel estava correndo, e ele já estava bem longe, e assim, e um monte de criança, e um monte de pai gritando, chamando os filhos: ei, Vitor, vem cá. Eu lembro que tinha um Vitor, que toda hora o pai chamava Vitor, e eu olhava achando que era o Vitor. E aí, um monte de pais chamando seus filhos, e o Samuel correndo, sozinho, bem longe. E aí eu olhei assim, dei um grito: Samuel! Aí ele parou e voltou, nem olhou nem nada. Aí eu comecei, querido, a ter a resposta disso daqui. Sabe por quê? Porque se eu conheço a voz de Deus, querido, eu obedeço. Amém? Sabe qual é, meu amado, o segredo de conhecer a voz de Deus, Renata? É obedecer. Porque se eu obedeço, eu tenho a certeza de que conheço essa voz. A palavra fala de Paulo, querido, no Atos capítulo 9, fala de Paulo, que ele estava ali tomado por uma ira, tomado por uma fúria, tomado por um ódio mortal, queria matar crentes, queria matar seguidores de Jesus. Aí a palavra fala que ele estava no cavalo, de repente vem uma luz resplandecente, forte, e aí ele cai. Quando ele cai, a voz vem: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E aí eu fiz uma pergunta, querido: Paulo conhecia Jesus? Não. Paulo nunca havia visto Jesus. Mas na hora que ele cai, querido, na hora que ele cai, ele se levanta, ele conhece, ele começa a ter a revelação de quem era Jesus. E aí ele fala: Senhor, quem és tu? Quando ele fala Senhor, ele reconhece, querido, Jesus como Senhor. Ele reconhece Jesus como Deus. Não era mais não era mais ali um profeta que ele estava perseguindo, não era mais ali uma seita que ele estava caçando, mas ele começa a reconhecer Jesus como um Deus vivo, um Deus eterno. Amém? E aí ele fala assim: quem és tu? Porque quando ele conhece a voz, querido, ele começa a conhecer o Senhor, e ali começa a ser revelado Oséias capítulo 6 na vida dele. Conhecemos e prosseguimos a conhecer. Ele começa a desejar conhecer mais Deus. E aí Jesus manda ele se levantar. E aí quando ele se levanta, ele está cego. E aí Jesus dá uma ordem a ele: vai lá na rua direita, que eu vou curar você. O que ele faz? Ele obedece. Ele vai, Gilberto, na mesma hora. Sabe por quê, querido?
Porque quando ele ouviu a voz, ele reconheceu que era a voz de Deus. Ele conheceu que era aquele Deus verdadeiro, que era aquele Deus de milagres, amém, querido? Que era aquele Deus que poderia fazer. Quer conhecer a Deus, meu amado? Conhece a voz dele. Obedeça. Samuel, dormindo bebezinho. Bebezinho no sentido, né, querido, de ainda uma criança. E aí ele criança ainda, um discípulo de profeta. Um discípulo de sacerdote. E aí de repente ele ouve uma voz deitado. Samuel. E aí ele abre os olhos, se levanta, vai até Eli, o sacerdote, e fala: Senhor, tu me chamou? Aí Eli fala: não, garoto, tá doido? Vai dormir. Aí Samuel volta a dormir. E aí ele ouve de novo: Samuel. E aí ele se levanta, vai lá novamente: Senhor, tu me chamou? Falou: tá doido, homem? Vai dormir, garoto. Eu não te chamei coisa nenhuma. E aí por uma terceira vez, Deus chama Samuel. Quando ele levanta-se, Eli dá um estalo. O velhinho não conseguia mais andar, estava velhinho. Ai, meu Deus. Não conhecia mais a voz de Deus. Não interpretava mais a voz do Senhor. Já estava meio que encostado. Não reconhecia mais Deus, querido, pela voz dele. E aí, ele entende: opa, peraí. Se eu não estou chamando e o menino está ouvindo, Samuel, quando você ouvir, responde, porque Deus está te chamando. E aí uma coisa que eu entendi, querido, muitas vezes nós somos imaturos e não queremos conhecer a voz de Deus. Muitas vezes nós somos imaturos e quando Deus fala, querido, nós não queremos obedecer. Somos como as crianças que nunca ouvimos a voz de Deus. Somos como as crianças, como o Samuel, que se levantasse toda hora, se ele não falasse nada com ele, meu amado, ele não saberia que era Deus, Adriano. E muitas vezes nós estamos assim, dentro da nossa casa, no nosso casamento, na nossa vida espiritual. Deus está falando, meu amado, e nós estamos imaturos, como crianças, sem obedecer. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos a Deus. Por isso que eu estou falando para vocês a importância de conhecer a Deus, amém, queridos? Quando Deus falar, você vai ouvir e você vai obedecer, porque você vai ter a certeza de que é Deus falando na tua vida. Quem crê, levanta a mão ao Senhor, querido, e diga amém. Mas tem um outro ponto também: não seja velho a ponto de não reconhecer mais a voz de Deus. Não seja velho a ponto, querido, de quando Deus falar, você achar que você já sabe tudo, e você não precisa. Porque Eli já era sacerdote, já tinha experiência com Deus, já tinha experiência, querido, com o sacrifício, já fazia todas as coisas dentro da igreja. Muitas vezes nós somos assim, somos velhos de igreja, querido, não estou falando de idade, mas somos velhos de igreja e achamos que nós temos tanta experiência com Deus, que não podemos mais ou não precisamos mais ouvir a voz de Deus e obedecer. Estou falando de quê? De autoridade, de submissão. Quando nós ouvimos, meu amado, um comando: vai lá, faça assim. Uma vez, conversando com um casal, querido, discípulo nosso, eu olhei para eles assim e falei assim: olha, com sinceridade, não é que eu não tenho mais paciência com vocês, mas eu já falei tudo que vocês precisavam ouvir. Agora só faça o seguinte: obedeça. Só isso. Aí eles ficaram meio assim: nossa, o pastor ficou nervoso? Ficou bravo? Aí eu falei: não fiquei bravo não. É porque eu não quero mais ver vocês sofrendo. Eu não quero mais ver vocês tristes. Eu não quero mais ver o casamento de vocês se dissolvendo a cada dia. Obedece. Diga para o teu irmão do teu lado, querido, sem acusação, sem nada, diga por essa obediência até, diga assim: obedece. Olha para o outro lado, diga assim: obedece. Olha para trás, fala assim: quer conhecer a voz de Deus? Obedece. Amém, queridos? É isso que nós precisamos fazer: obedecer.
Muitas vezes a voz de Deus, ela é como um zumbido ou como um zunido tão estridente que nós não queremos conhecer. Tem uma passagem na Bíblia que eu comentei até hoje, queridos. Estou terminando já. Não perca o foco, querido. Tem uma palavra na Bíblia que Moisés, ele falava com Deus. Ele subia no monte e voltava ali com as escrituras, com os mandamentos. E aí as pessoas começavam a olhar e falavam, mas só Moisés fala com Deus? Ou melhor, só Deus fala só com Moisés? Moisés, por que Deus fala só com você? Fala para ele falar com a gente também. Eu creio, querido, que talvez eles começaram ali a questionar se era verdade. Moisés desceu com o mandamento debaixo do braço. E aí falou assim, Deus fala, não matarás. Aí talvez uns ali olharam assim e falaram, não matarás. Eu sei porque ele está falando isso. Porque um parente dele morreu esses dias aí. Aí ele falou, fui lá, escreveu e está falando que é Deus. Né? Aí talvez, querido, Moisés leu lá, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aí Zípora era tão bonita, que Moisés, preocupado com isso, escreveu. Aí os caras, já sei, Moisés é um sem vergonha. Ele escreveu isso daí só para não olharem para Zípora. Não é verdade, querido? Talvez as pessoas começaram a questionar isso lá no arraial. Aí falaram assim para Moisés, fala para falar com a gente então, se é verdade. Aí Moisés falou, tá bom. Aí foi lá no monte, Deus, o povo está questionando, e aí, o que eu faço? Eles falaram que você não fala com ele. Aí Deus falou, tá bom, eu vou falar com eles. Fala para eles se lavarem, tomarem banho, se santificarem, botar vestes limpas e vem aqui no monte para falar comigo. E aí veio, o povo ficou todo feliz. Quando chegou lá no monte, se posicionou e ficou esperando. Aí a palavra fala, querido, que começou o trovão. E aí o povo começou, meu Deus do céu. Ai Jesus, o que é isso? E aí depois começou um zunido. Mas um zunido, sabe quando o zunido da caixa, querido, a microfonia? Foi forte? Não foi nada ainda. Sabe quando dá a microfonia forte assim? Aí as pessoas fazem assim, Começou um zunido tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que as pessoas não aguentavam mais. E Moisés assim, E Moisés fala, Deus, que linda a voz de Deus. Nossa, como Deus é tremendo. Que voz suave. E as pessoas, Moisés, pelo amor de Deus, fala para ele parar, fala para ele parar. E aí Moisés não entendeu, olhou do lado e falou, Deus, tá bom. Por que isso? Porque eles não queriam, querido, obedecer. Então, para que Deus falar? E aí uma pergunta, querido, eu me fiz. Porque muitas vezes o povo fica, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E aí Deus olha e fala assim, para que falar? Se quando eu falo, você não obedece. Quem está entendendo, diga amém. Quer conhecer a Deus, querido? Conheça a voz dele pela obediência. Se você começar a obedecer, você vai começar a conhecer cada vez mais, querido. Sabe por quê? Porque as coisas vão dar certo. Porque as coisas vão fluir. E aí você vai perceber que é Deus falando. Quem crê nisso, diga amém. Para encerrar, último ponto. Conhecer a Deus, querido, é conhecer os seus milagres. Conhecer a Deus é conhecer as suas experiências sobrenaturais. Não é apenas, Marisa, Deus curar uma dor de cabeça sua. Mas é Deus curar o paralítico, querido. É Deus pegar um casamento destruído há 20 anos e restaurar, meu amado, de um tempo para outro. É você, meu amado, que sempre foi talvez um prostituto, sempre foi, meu amado, um adúltero, sempre foi um viciado, sempre foi vou falar com a perdão da palavra, querido, com intimidade contigo, um bebum. Do nada chegar e falar assim, não quero mais isso, eu quero Deus. Sabe o que é conhecer a Deus? É conhecer essas experiências sobrenaturais. Isso é conhecer a Deus, querido. Imagina Marta e Maria, quando já sem esperança, viram Lázaro sair.
4 dias após a morte, Vivinho da Silva. Quando viram, meu amado, falou: meu Deus, Deus existe mesmo. Deus, Ele vai começar a realizar milagres na sua vida, amém, meu amado? Acho que você não entendeu, ou você não quer milagre. Deus vai começar a realizar milagres sobrenaturais na sua vida. Deus vai começar a fazer, meu amado, vai trazer experiências sobrenaturais na tua casa. De você, meu amado, estar andando e ouvir o teu nome, Maiara. Aí você parar e falar: meu Deus, eita, eu estou sozinho. Aí você vai sair correndo, meu Deus. Vai trancar a porta e vai sair correndo. Não vai não, meu amado. Sabe por quê? Porque a voz vai ser tão suave que você vai identificar que é Deus. Essas experiências que você vai começar a ter com o Senhor. Você vai começar, meu amado, a ver aquilo que você pediu de manhã acontecendo à tarde. Amém? E aí sim você vai começar a conhecer a Deus. E aí nunca mais, diga para o teu irmão do teu lado, nunca mais você vai sair da presença do Senhor. Nunca mais você vai deixar de estar, meu amado, num culto na presença dEle. Nunca mais, vai ter ali um culto, vai ter um evangelismo, vamos. Você vai falar: eu quero estar, porque lá está Deus. Amém, querido? É isso que o Senhor deseja de nós. Conheça a face de Deus. Deus, Ele quer hoje ser conhecido por você, para que você nunca mais saia da presença dEle. E se você saiu, hoje é dia, de voltar. Para quê? Para que você possa, meu amado, estar nos braços dele e conhecê-lo cada vez mais. Se você nunca o conheceu, hoje é dia de você se derramar aos pés dele e conhecê-lo. Quem crê nisso, diga amém. E fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Eu quero que bem rápido você já feche os seus olhos e não perca, meu amado, o foco daquilo que você ouviu aqui. Não quero que você vá beber água, eu não quero que você vá no banheiro, porque a palavra não acabou, a ministração não acabou. Lembra daquilo que talvez, meu amado, achamos que conhecemos tudo de Deus. E ainda falta muito. Ele quer se revelar a você hoje. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Feche os seus olhos e eu quero que você possa começar a sentir, em primeiro lugar, o amor de Deus no seu coração. Por isso que você deve fechar os seus olhos. Sabe por quê? Porque se você ficar olhando o ventilador, ficar olhando para o lado, querido, você não vai sentir. Começa a sentir a face do Senhor, o abraço de Deus. Começa a sentir esse amor abraçando você. Começa a sentir esse amor tomando conta de você. Não importa o problema, querido, não, que você viveu hoje. Não importa, igreja, a circunstância que você saiu da tua casa hoje. O que importa hoje é o tremendo amor que você pode sentir. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Comece a declarar isso, igreja. Mesmo sendo falho, começa a dizer isso ao mesmo Senhor. sem merecer, Deus me ama. Forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Diga isso ao Senhor. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto
Declara, igreja, isso ao Senhor. E o seu amor é tão grande, incondicional. Conheça esse amor hoje do Senhor. Conheça esse amor que Ele tem por você hoje, igreja. Aleluia. Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande. Canta, igreja. Sempre, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia, Senhor. Fecha seus olhos, levante as suas mãos ao Senhor em nome de Jesus. Senhor Deus, faça conhecer o seu amor nesse lugar. Faça conhecer a sua voz através, Senhor, meu Pai, dessas vidas hoje. Queremos te obedecer, Senhor Deus. Queremos ouvir a tua voz, Senhor Deus. E não, Senhor, como um sacrifício, mas queremos viver, Senhor, esse amor incondicional por ti, Pai. Muda a nossa vida, Senhor. Traz milagre, traz experiências sobrenaturais nesse lugar, para que o teu povo possa conhecer a ti, como Jó, Senhor. Jó declarou: eu te conhecia por ouvir falar, mas ele conheceu a tua face, o teu poder transformador, o teu poder restaurador. Hoje, Senhor, traga, Senhor, o teu poder restaurador sobre essas vidas, para que possamos conhecer a tua face, Deus. Em nome de Jesus, muda, Senhor, essas vidas. Muda, Senhor, meu Pai, história, Senhor, nesse lugar hoje. Faça com que esse povo, Senhor, meu Pai, possa ter, Deus, hoje aqui o desejo intenso de estar na tua presença, de não mais faltar, de não mais falhar, de não mais pecar, de não mais voltar atrás, Senhor, mas continuar prosseguindo a te conhecer em nome de Jesus. Faça esse povo vir hoje, Senhor. Faça esse povo vir hoje, Senhor, a conhecer a ti, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, igreja. Eu quero te fazer uma pergunta que está no nosso meio hoje. Você que quer conhecer a Deus, meu amado, que você não conhece ao Senhor ainda. Você que ouviu essa palavra e quer sentir e quer conhecer o amor. Você que ouviu essa palavra e quer ouvir a voz dele. Você que ouviu essa palavra hoje, queridos ou querida, e quer conhecer as experiências, os milagres de Deus. Eu quero que você que quer conhecer Jesus e tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero que você levante as suas mãos para Ele. Eu quero que você que quer conhecê-lo como Senhor e Salvador, como Paulo caiu, querido, e reconheceu naquele momento, naquele exato momento, que Jesus era o Senhor da vida dele. Eu quero fazer uma pergunta a você que quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que quer dizer, querido, que você tem um dono, você tem um Senhor. Quando você declara, meu amado, para Jesus que Ele é o seu Senhor, sabe o que acontece no mundo espiritual? O diabo, ele não pode te tocar, porque o diabo não é mais dono seu. Ele não é mais dono da sua vida. Só Jesus pode fazer por você. Eu quero te fazer esse convite a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ou talvez você que se afastou dos caminhos do Senhor, do Pai, e quer se reconciliar com Ele nessa noite. Não há dia diferente, não há dia melhor. Levante as suas mãos ao Senhor, meu amado, para se reconciliar com Ele. Levante a mão bem alta. Eu quero fazer apenas uma oração para você. Você que quer se reconciliar com Ele, você que quer aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, meu amado, por favor, você que levantou as mãos do Senhor, vem aqui, sai do teu lugar e vem aqui na frente, em nome de Jesus. Vem aqui na frente. Aleluia, glória a Deus. Sai do teu lugar. Eu quero que a igreja continue com os seus olhos fechados. Aleluia, Deus. Eu quero que o ministério de louvor continue tocando Deus me ama, cantando Deus me ama. Aleluia, Senhor. Bem baixinho. Continua saindo do teu lugar, você que quer se reconciliar.
Continua saindo do teu lugar, você que quer aceitar. Pobre pecador, Aleluia. Deus me ama. Meu amado, não há melhor caminho do que esse caminho. Não tenha vergonha, sai do teu lugar e vem aqui. Não tem vergonha, meu amado, vem sim. Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Vem, vem, Ele te chama. Conheça o meu amor, filha. Conheça o meu amor, filha. Conheça o meu amor, filho. Conheça a minha voz. Aleluia, Deus. Ainda há tempo, não tenha vergonha. Entrega a sua vida ao Senhor. Se renda a Ele hoje. Aleluia, Senhor. Oh, Deus. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. E o seu amor é tão grande, incondicional. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus te ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Aleluia. Levante as suas mãos ao Senhor, a igreja. Levante as suas mãos ao Senhor, toda a igreja agora. Vocês que estão aqui na frente, em nome de Jesus, que se reconciliaram com o Senhor, que aceitaram Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Deus, Ele diz uma coisa, que Ele não abre mão de vocês. Ele nunca abriu mão. Que a cada dia Ele vai revelar mais o amor dEle, a voz dEle e as experiências, os milagres na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, a cada dia, mergulhe nas águas do Senhor. A igreja, levante as mãos ao Senhor assim e vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, agradecemos esse momento, Pai. E eu peço, Deus, que cada um nesse lugar, sem exceções, possam a cada dia conhecer o Teu amor, a Tua voz e as Tuas experiências sobrenaturais, Senhor. E eu declaro em nome de Jesus, Pai, que todos, Senhor, os nossos familiares, Senhor, que talvez não estão aqui, também conhecerão, Senhor Deus, a Tua face. E serão transformados, serão tirados, Senhor, do pecado, serão tirados do lixo do mundo, Pai. E viverão, Senhor, em nome de Jesus, a alegria de estar no Teu caminho, Senhor.
Declaramos, Senhor, meu Pai, que essas famílias pertencem a Ti. As nossas vidas pertencem a Ti. Em nome de Jesus, quem crê, levante as mãos ao Senhor e aplauda Ele o mais forte que você puder. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia.